Diária. Gênesis 43. De volta ao Egito. A fome continuava rigorosa na terra. Assim, quando acabou todo o trigo que os filhos de Jacó tinham trazido do Egito, seu pai lhes disse: Voltem e comprem um pouco mais de comida para nós. Mas Judá lhe disse: O homem nos advertiu severamente: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Se enviares o nosso irmão conosco, desceremos e compraremos comida para ti. Mas, se não o enviares conosco, não iremos, porque foi assim que o homem falou: Não voltem à minha presença, a não ser que tragam o seu irmão. Israel perguntou: Por que me causaram esse mal, contando aquele homem que tinha outro irmão? E lhe responderam: Ele nos interrogou sobre nós e sobre nossa família, e também nos perguntou: O pai de vocês ainda está vivo? Vocês têm outro irmão? Nós simplesmente respondemos ao que ele nos perguntou. Como poderíamos saber que ele exigiria que levássemos o nosso irmão? Então disse Judá a Israel, seu pai: Deixa o jovem ir comigo e partiremos imediatamente, a fim de que nós e nossas crianças sobrevivamos e não venhamos a morrer. Eu me comprometo pessoalmente pela segurança dele. Podes me considerar responsável por ele. Se eu não o trouxer de volta e não o colocar bem aqui na tua presença, serei culpado diante de ti pelo resto da minha vida. Como se vê, se não tivéssemos demorado tanto, já teríamos ido e voltado 2 vezes. Então Israel, seu pai, lhes disse: Se tem que ser assim, que seja. Coloquem alguns dos melhores produtos da nossa terra na bagagem e levem-nos como presente ao tal homem. Um pouco de bálsamo, um pouco de mel, algumas especiarias e mirra, algumas nozes de pistache e amêndoas. Levem prata em dobro e devolvam a prata que foi colocada de volta na boca da bagagem de vocês. Talvez isso tenha acontecido por engano. Peguem também o seu irmão e voltem àquele homem. Que o Deus Todo-Poderoso lhes conceda misericórdia diante daquele homem, para que ele permita que o seu outro irmão e Benjamim voltem com vocês. Quanto a mim, se ficar sem filhos ficarei. Então os homens desceram ao Egito, levando o presente, prata em dobro e Benjamim, e foram à presença de José. Quando José viu Benjamim com eles, disse ao administrador de sua casa: Leve estes homens à minha casa, mate um animal e prepare-o. Eles almoçarão comigo ao meio-dia. Ele fez o que lhe for ordenado e levou-os à casa de José. Eles ficaram com medo quando foram levados à casa de José e pensaram: Trouxeram-nos aqui por causa da prata que foi devolvida à nossa bagagem na primeira vez. Ele quer atacar-nos, subjugar-nos, tornar-nos escravos e tomar de nós os nossos jumentos. Por isso, dirigiram-se ao administrador da casa de José e lhe disseram à entrada da casa: Ouça, senhor, a primeira vez que viemos aqui foi realmente para comprar comida, mas no lugar em que paramos para pernoitar, abrimos nossas bagagens e cada um de nós encontrou a prata que tinha trazido na quantia exata. Por isso, a trouxemos de volta conosco, além de mais prata para comprar comida. Não sabemos quem pôs a prata em nossa bagagem. Fiquem tranquilos, disse o administrador. Não tenha medo. O seu Deus, o Deus de seu pai, foi quem lhes deu um tesouro em suas bagagens.
porque a prata de vocês eu recebi. Então soltou Simeão e o levou à presença deles. Em seguida, os levou à casa de José, deu-lhes água para lavarem os pés e forragem para os seus jumentos. Eles então prepararam o presente para a chegada de José ao meio-dia, porque ficaram sabendo que iriam almoçar ali. Quando José chegou, eles o presentearam com o que tinham trazido e curvaram-se diante dele até o chão. Ele então lhes perguntou como passavam e disse em seguida: Como vai o pai de vocês? O homem idoso de quem me falaram ainda está vivo? Eles responderam: Teu servo, nosso pai, ainda vive e passa bem. E se curvaram para prestar-lhe honra. Olhando ao redor e vendo seu irmão Benjamim, filho de sua mãe, José perguntou: É este o irmão caçula de quem me falaram? E acrescentou: Deus lhe conceda graça, meu filho. Profundamente emocionado por causa de seu irmão, José apressou-se em sair à procura de um lugar para chorar, e entrando em seu quarto chorou. Depois de lavar o rosto, saiu e, controlando-se, disse: Sirvam a comida. Serviram a ele em separado dos seus irmãos e também dos egípcios que comiam com ele, porque os egípcios não podiam comer com os hebreus, pois isso era sacrilégio para eles. Seus irmãos foram colocados à mesa perante ele por ordem de idade, do mais velho ao mais moço, e olhavam perplexos uns para os outros. Então lhe serviram da comida da mesa de José, e a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros, e eles festejaram e beberam à vontade. Amém? Para refletir, Gênesis 43 começa relatando que a crise de fome que persistia por toda a terra de Canaã. Então, quando a família de Jacó acabou de consumir o cereal que havia trazido do Egito, Jacó ordenou que seus filhos descessem novamente ao Egito para comprar mais mantimento. Mas diante da ordenança de Jacó, Judá lhe respondeu que se eles não levassem junto deles ao Egito o caçula, o Benjamim, eles não conseguiriam ser atendidos pelo governador egípcio que controlava a venda de cereal. Jacó ficou profundamente abatido com tudo isso, pois temia pela vida de Benjamim. Judá explicou que o governador egípcio perguntou a eles se o pai deles ainda era vivo e se tinha outro irmão. Eles responderam com sinceridade, pois jamais poderia imaginar que o governador exigiria que o irmão mais novo deles fosse levado ao Egito. Contudo, Judá se responsabilizou por Benjamim e garantiu a Jacó que qualquer mal que acontecesse a ele poderia ser cobrado dele. Aqui podemos perceber que Judá assumiu a responsabilidade de seus irmãos em vez do primogênito Rúben. Isso é, mais uma confirmação de que Rúben de fato havia perdido a proeminência na família de Jacó. Embora os privilégios de primogenitura fossem dados a José, Judá se tornaria o patriarca da tribo real de Israel, da qual viria a descendência do rei Davi e, consequentemente, o Messias. Como não havia outra maneira, Jacó precisou autorizar a ida de Benjamim ao Egito. Antes, porém, ele instruiu seus filhos a levar ao Egito o que eles tinham de mais preciosos para oferecer, como presente a José, além de também levar dinheiro em dobro, e o dinheiro que havia sido devolvido juntamente com o cereal. Com tudo isso, Jacó estava temeroso, então ele orou para que o Deus Todo-Poderoso desse misericórdia a seus filhos perante o governador do Egito e que esse libertasse Simeão, que havia ficado preso no Egito, e deixasse retornar Benjamim à terra de Canaã. Os irmãos de José fizeram todos os preparativos, carregaram seus jumentos e partiram para o Egito. Chegando ao Egito, eles se apresentaram diretamente a José,
Quando José viu que Benjamim estava junto deles, ordenou que seu servo levasse todos eles à sua casa, para comerem com ele ao meio-dia. Porém, os irmãos de José tiveram medo, porque ao serem conduzidos à casa de José, pensava que o governador do Egito iria acusá-los e fazê-los escravos. Inclusive, eles foram até o mordomo de José e contaram que, embora eles tivessem comprado o mantimento da primeira vez, todo o valor que eles tinham pagado apareceu novamente junto do cereal que levaram à terra de Canaã. O objetivo deles era deixar muito claro que eles eram inocentes em tudo aquilo. Por último, foram apresentados aos irmãos de José suas porções. Significativamente, a porção de alimento de Benjamim era 5 vezes mais do que a qualquer um dos demais. Alguns comentaristas entendem que essa demonstração de favoritismo em favor de Benjamim tinha o propósito de testar seus irmãos quanto aos comportamentos invejosos que anos atrás eles tinham demonstrado contra o próprio José. Mas o texto bíblico revela que aquela situação parece não ter deixado os irmãos de José enciumados, pois eles se banquetearam com ele. Seja como for, o que fica claro em Gênesis 43 é que através de José o Senhor estava operando naquela família que tinha sido dividido pelo comportamento faccioso da inveja. Agora a paz estava repousando sobre a família da aliança. Acione o sininho das notificações e fique conosco para continuarmos essa leitura maravilhosa. Que Deus em Cristo Jesus nos abençoe. Um grande abraço.